senhores conselheiros ao representante do Ministério Público no horário do expediente para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhor presidente, só fazer um breve registro, que houve a votação em uma data pretérita com relação a eleito, mas tem um ato de posse que precisa ser cumprido para que eu possa operar como corregedor. De forma que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para pedir na presidência a lavratura desse ato para que eu possa efetivamente atuar e tomar algumas medidas que já são encontradas e precisa ser tomar prosseguimento, senhora presidente, apenas para registro. Conselheiro, será encaminhado. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, especialmente no plenário desta casa. Senhora presidente, eu queria já inicialmente aproveitar o ensejo para retirar de pauta, ou aliás, adiar o processo 2568 de 2016, que eu já estou com o voto pronto, mas como Vossa Excelência está presidindo... O número do processo principal. Desculpem, processo 5669. É um processo originário de Vossa Excelência, senhora presidente, do qual o conselheiro Fernando pediu vistas, e eu tinha pedido vistas, e, cumprindo o prazo, eu trouxe para a sessão de hoje, mas como você não está presidindo, é só destacando que o processo já tem votos do conselheiro Fernando, conselheira Raquel e conselheiro Sérgio. Sim. E claro, o voto inaugural de Vossa Excelência. Então, eu estou adiando para a próxima sessão, assim que a Vossa Excelência tiver e o conselheiro Fernando tiver, o processo já fica, então, aí adiado, condicionado à presença de Vossas Excelências. Perfeito? Perfeito. Senhor presidente, quero também tirar de pauta 2 processos, são 2 consultas sobre o duodécimo. São os processos 11.885 de 2013 e 6458 de 2014. A gente já praticamente ultimou o nosso voto, mas na sessão passada, o pretérito eu tinha tirado de pauta, e hoje eu não entendo por que motivo foi pautado novamente, que eu não tinha ainda acertado com a minha assessoria. De qualquer forma, eu pretendo trazer o mais depressa possível. Nós estamos praticamente ultimados já os nossos votos quanto a esta matéria. Sendo assim, senhora presidente, eu trago o processo número 6261 de 2011. Excelências, aqui é aplicação de multa por descumprimento de diligência do tribunal/relator, na qual nós solicitamos ao gestor do município de Campestre, exercício de 2010, na verdade esse processo é uma prestação de contas, tá? É do exercício de 2010. Solicitamos que ele encaminhasse documentação essencial ao entendimento do conteúdo dos autos. O gestor permaneceu inerte, mesmo apesar de notificado. Sendo assim, a regra manda que nós apliquemos a multa piso de 50 pifaus por descumprimento de diligência, e que em 5 dias, como é a praxe, como está normatizado, lhe remeta a documentação solicitada sob pena de novo sancionamento por reincidência, pela contumácia em desobediência à decisão do tribunal, e a seguir os demais encaminhamentos de rotina. Informar que, mesmo depois que ele pague a multa, ele não estará desincumbido de mandar a documentação. Cientificar para que o faça
depois do trânsito em julgado desta decisão, o recolhimento em 15 dias, a crédito do FUNCONTAS, segundo a sua própria lei de regência. Alertá-lo, se assim não fizer, o processo poderá ser encaminhado à PGE para a competente ação de execução e ou levado a protesto, a nosso título, remeter ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência, dada a publicidade disposta nos artigos 3º a 5º da Lei Estadual 7.300 de 2011, do nosso Diário Oficial Eletrônico, e evoluir os autos ao gabinete do relator para acompanhamento do pagamento da multa e outras medidas que se fizerem necessárias, senhor presidente. Esse é o nosso voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público opina no mesmo sentido do encaminhamento proposto pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Aprovado. Senhora presidente, trago o processo 4833 de 2009 e também o 5321 de 2010, que a matéria é praticamente a mesma, aqui só variando a questão do exercício financeiro. No processo 4833 é de 2008 e no processo 5321 de 2009. Ambos os processos são prestações de contas, aqui prestações de contas do gestor de Japaratinga, nos anos aqui já expostos, tendo em vista, excelências, que há pedido de prorrogações de prazo, e neste caso, fomos até, de certa forma, muito coniventes com o gestor, porque ele, nos dando algumas informações, entendíamos razoável a concessão de prorrogação de prazo por 3 vezes. E como não verificamos, apesar disso, nenhuma tomada efetiva, nenhuma atitude efetiva para que as documentações fossem encaminhadas ao tribunal, excelência, em ambos, eu estou aplicando a mesma multa que apliquei anteriormente, de 50 PIFAUs em cada um dos processos, e que, além disso, em 5 dias lhe remeta a documentação solicitada. E, em consequência disso, os demais dispositivos, como a questão de fazer o recolhimento após o trânsito julgado da decisão em 15 dias, a crédito do FUNCONTAS desta multa, não fazendo, podendo ser encaminhado do título executivo para execução pela PGE, ou levar a protesto, remeter os processos ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência e, ao final, encaminhar o processo ao gabinete do relator para acompanhamento do pagamento da multa e outras medidas que se fizerem necessárias. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, no mesmo sentido do encaminhamento proposto. Em votação. Em discussão. Senhora presidente, eu só queria tirar uma dúvida com o conselheiro relator. Ele fala que foi solicitado a prorrogação de prazo e que entendeu o relator razoável para a delação de prazo. Quer dizer, isso extrapola essa multa que Vossa Excelência impõe, já extrapolou o prazo pedido pelo gestor, né? Os 3. Os 3 prazos foram superados. Excelência, explicar. É comum o gestor pedir prorrogação de prazo. E é praxe, porque mesmo não é impedimento explícito que o tribunal faça. É até recomendável. Dada a dificuldade, inclusive, do gestor já ter saído da administração, mas o que a gente vem observando é que as medidas que são tomadas são medidas tênues, de certa forma até insignificantes. Olha, mandei um ofício pedindo documentação, quando, na verdade, existem instrumentos mais efetivos, eficazes, que demonstrariam para o tribunal que o gestor realmente está querendo conseguir a documentação para remeter ao tribunal.
salvo alguns impedimentos até fáticos, físicos, que nós temos que levar em consideração. Mas, quando não é o caso, e pede uma vez, encaminha um ofício, olha, eu já encaminhei este pedido, aí pede a segunda vez, continua, encaminha o segundo ofício. Isso são medidas que acaba só protelando. Então, mesmo tendo verificado a primeira vez, a segunda vez, e da segunda para a terceira vez, eu fui claro, olha, estou concedendo pela terceira vez de forma derradeira. Extrapolado todos esses prazos, não há outra saída que não seja o sancionamento por descumprimento de diligência no atendimento de diligência das informações solicitadas pelo tribunal/relator. Nesse aspecto, senhor conselheiro. E essa terceira solicitação já está superado o prazo? Já. Ok, está esclarecido, senhora presidente. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanhe o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Aprovado. Senhor presidente, sendo assim, a minha pauta para hoje ela está encerrada. Pela ordem, para relatar, conselheiro Fernando. Senhora presidente, trago para relatar o processo TC. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, trago para relatar o processo TC de número 17.195 de 2014, que trata-se de um contrato vinculado ao município de Colônia Leopoldina, cuja gestora responsável é a senhora prefeita do município, Paula Rocha. O município de Colônia Leopoldina realizou pregão presencial com registro de preço para futuras aquisições de urnas funerárias destinadas às atividades da Secretaria de Assistência Social. Da instrução do processo, destaco os itens que compõem esse pregão, que seria o edital do pregão, a documentação da habilitação, os pareceres jurídicos, a homologação e o ato de registros vinculados às suas respectivas pastas. A licitação foi realizada na modalidade de pregão presencial. Na ocasião, restou vencedora do certame a empresa Regina Célia Lins Vanderlei Ferreira, microempresa, com seu CPF vinculado. Em ato contínuo, adjudicado o objeto em favor desta empresa. Encaminhada a documentação esta Corte de Contas, o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer de número 4998 de 2016, da 4ª Procuradoria, exorado pelo seu procurador, que hoje nos honra com a sua presença, doutor Gustavo, atestou a regularidade do procedimento. Senhora presidente, em apertada síntese, o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, vou ratificar o parecer feito por mim mesmo pela regularidade. Senhora presidente, faça algumas considerações a respeito das competências e das leis que acostam essa modalidade de pregão e, de forma sucinta, se alguma dúvida suscitar, posso ler o voto na íntegra, mas nesse princípio, com base na opinião do Ministério Público, pela regularidade formal do procedimento, esta relatoria não encontra óbices ao registro do procedimento. Ante as considerações, ponderando a ausência de vícios no procedimento, decido, diante de todo exposto, nos autos do processo TC de número 17.195 de 2014, em que figura como interessado o município de Colônia Leopoldina, representado pela sua prefeita e a empresa supracitada, em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, votar no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o pregão presencial de número 12 de 2014. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, trago para relatar também o processo TC de número 5975 de 2014. Desta feita, a unidade a Secretaria Especial de Promoção da Paz, a CEPAZ. É um contrato cuja responsabilidade do senhor Dalberon Nonato Sá Júnior, cuida-se de procedimento administrativo TC de número 5975 de 2014, tendo como objeto a locação de imóvel para sediar o Centro de Acolhimento da Superintendência da Política sobre Drogas.
Para formalizar o procedimento, a secretária adjunto da Secretaria da Paz, senhora Carla Dantas Lima da Silva, enviou o ofício de número 175 de 2013 ao diretor-presidente do Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas, Cerveal, para solicitar a avaliação para fim de locação do imóvel citado na Avenida Tomás Espíndola. Devidamente instruído, o processo foi remetido à Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, sendo exarado o parecer de número 395/2014, opinando pela possibilidade da contratação direta da locação do imóvel. Remetidos os autos a esta Corte de Contas, o Ministério Público de Contas, por sua vez, através do parecer de número 4803 de 2016, da 4ª Procuradoria, com fundamento na observância dos ditames legais, opinou pela regularidade formal do procedimento. Em apertado assim, senhora presidente, é o relatório. Com a Senhora palavra, Ministério Público. eu opino pela regularidade também. Em discussão. Senhora presidente, mais uma vez. Perdão, conselheiro. Faço considerações a respeito da lei de licitação 8666, que norteia esses processos, e com base no parecer ministerial pela regularidade formal do procedimento, essa relatoria não encontra óbices ao registro dos dados do contrato. Como a locação do imóvel seguiu os passos necessários para conferir legalidade ao procedimento, voto no sentido de declarar regular a formalização do contrato número 16 de 2014, realizado entre a Secretaria Especial de Promoção da Paz, representada pelo então secretário, senhor Adalberon Nonato Sá Júnior, e o espólio da senhora Leone das Barros Filho, concluindo em atenção ao artigo 133, inciso 1º do regimento desta Corte de Contas, pela anotação em registro nos termos e para fins de direito, por se encontrar em sua forma revestido de legalidade. Assim como o voto, senhora presidente. Em discussão. Em votação. Conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, acompanho o relator. Aprovado. Senhora presidente, peço mais uma vez, venha a essa Corte de Contas para mais uma vez tirar de pauta para recolocar na próxima sessão o processo de número 10073 de 2015, que é um voto vista de relatoria originária de Vossa Excelência. O processo que tem para É o último processo que eu tenho de vista de Vossa Excelência. Eu estarei pedindo a substituição aqui na presidência do conselheiro Anselmo para relatar uns processos que tenho. Certo. Então, nesse momento em que eu estiver relatando, pode voltar a relatoria para Vossa Excelência. Certo. Como poderia, então, votar a relatoria do processo do conselheiro Anselmo, se Vossa Excelência assim concordar. Sim, se o conselheiro não tem nenhuma objeção, se voltar... mas também não faço objeção alguma se quiser deixar retirando de pauta para a próxima quinta-feira, não há nenhum problema. Fica retirado de pauta também o... Quinta-feira, então, para não, Sem pra não precisar problema. voltar. Sim, tudo bem. Fica adiado, né? Tudo bem. Fica adiado para a próxima quinta. Sem mais processo para essa sessão de hoje, senhora presidente. Aqui acho que é controle do gabinete. Então, conselheiro Anselmo, eu solicito de Vossa Excelência que me substitua em virtude dos processos que tenho a relatar. Exatamente, conselheiro. Com a palavra para relatar, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente em exercício, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público junto a esta casa. Senhor presidente, solicita a retirada de pauta do processo número 13395 de 2014 para a próxima sessão.
ou melhor, não na próxima. A senhora Será está retirando repautar? ou está adiando? Não, estou retirando. Retirando de pauta, tá. Retirando. Retirada de pauta, então, do processo 13395/2014. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, todos os processos são processos de sancionamento. Vou relatar da forma que tenho feito habitualmente, havendo necessidade de algum maior esclarecimento, estarei à disposição. O processo TC 16439 de 2013 é o descumprimento da Resolução Normativa número 002/2003 pelo gestor da Secretaria Municipal de Educação de Branquinha, senhor Gervásio José de Almeida Lopes, o CPF número 129-447-77491, pelo não envio da sexta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012. O processo TC 13336 de 2014, o descumprimento da Resolução Normativa número 002/2003, pelo gestor da Câmara Municipal de Batalha, senhor Rui Francisco Soares Nunes, CPF número 330215034020, pelo não envio da sexta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de novembro e dezembro de 2013. O processo TC 2608/2014, descumprimento da Resolução Normativa número 002/2003, pela gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacimbinhas, senhora Arlene Maria Reis de Araújo, CPF número 339402924949, pelo não envio da primeira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. O processo TC 7229/2014, descumprimento da Resolução Normativa número 002/2003, pela gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacimbinhas, senhora Arlene Maria Reis de Araújo, CPF 399402924949, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de abril e março e abril de 2013. O processo TC 18559/2013, descumprimento da Resolução Normativa número 002/2003, pela gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacimbinhas, senhora Márcia Selma Amorim Reis Barros, CPF número 539-819-95449, pelo não envio da primeira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Processo TC 8639/2014, descumprimento da Resolução Normativa número 002/2003, pela ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacimbinhas, senhora Márcia Selma Amorim Reis Barros, CPF número 539-819-95449, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de maio e junho de 2013. O processo TC 16848 de 2014, descumprimento da Resolução Normativa número 002 de 2003, pelo gestor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte Cacimbinha, senhor Emanuel Tenório de Bulhões, CPF número 769-214-09449, pelo não envio da primeira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Processo TC 16579 de 2014, descumprimento da Resolução Normativa número 002/2003, pelo gestor da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte Cacimbinha, senhor Emanuel Tenório de Bulhões, CPF número 769-214-09449, pelo não envio da quinta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de setembro e outubro de 2013. Com relação a estes processos aqui relatados, foi oportunizado aos gestores o contraditório e ampla defesa, sendo que estes permaneceram inertes, razão pela qual os autos não evoluíram ao Ministério Público, na forma do artigo 3º, parágrafo único da Resolução Normativa número 010/2011. Desta forma, esta conselheira, na oportunidade, aplica multa a todos no patamar mínimo. E o processo TC 2581 de 2013, omissão do dever de enviar no prazo regulamentado documentos exigidos à Resolução Normativa número 002/2003 pelo ex-prefeito do município de Maceió, senhor José Cícero Soares de Almeida, CPF 129-415-14449, pelo não envio da cópia integral do processo administrativo que deu origem ao convênio número 4/2012 com a empresa Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Maceió e Preve,
defesa subsistente, comprovação de envio de documento no prazo fixado, não ocorrência do fato gerador, acolhimento da defesa e pela não aplicação da multa e arquivamento. Foram estes os processos. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, eu opino em todos os processos relatados pela conselheira Rosa Albuquerque pela regularidade de todos os procedimentos. E naqueles que ela imputou multa também. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa Albuquerque. Não havendo discussão em votação, pela ordem, acho que o conselheiro Fernando Toledo. Acompanhe a relatora, senhor. Conselheiro Alberto Pires. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Assim, os processos relatados pela conselheira Rosa estão aprovados. Conselheira. Sem mais processos, conselheiro. Excelência. Pode encerrar. Não havendo mais processos para... conselheiro Alberto, com a palavra para a relatoria. Conselheiro, desculpe. Que é isso, presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, membro do Ministério Público, senhores presentes aqui à sessão, trago para relatar 2 processos, cujo conteúdo são análogos. Então, eu vou relatar um primeiro e, no segundo, dependendo da decisão desse pleno, apenas repetiria o nome das partes que são diferentes. O primeiro processo trata-se de uma representação do Ministério Público de Contas nesta Corte. O processo é o 1717/2016. O representado é o prefeito municipal de Campo Grande, o senhor Miguel Joaquim dos Santos. Versam os autos sobre o processo de representação, com pedido de medida cautelar, autuado nesta Corte de Contas em 15 de fevereiro de 2016, oferecido pelo Ministério Público de Contas em face do senhor Miguel Joaquim dos Santos Neto, prefeito municipal de Campo Grande. A representação comunica, em síntese, o descumprimento pelo município de Campo Grande às exigências da Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527/2011, e também a Lei de Regulação Fiscal, a Lei 101, a Lei Complementar 101 de 2000, especificamente no artigo 48A, por ausência de divulgação de informações referentes à execução de seu orçamento em qualquer site, portal de transparência ou outro tipo de plataforma, ou seja, a transparência, a transparência fiscal que ainda não foi cumprida. A medida cautelar pleiteada objetiva a concessão de prazo para que o município se adeque às lidas normas que disciplinam a transparência na administração pública e, ainda, requer a aplicação de multa de natureza combinatória, neste caso, as trentes, na hipótese de descumprimento da decisão. Conforme noticiado, a presente representação teve origem no procedimento ordinário número 060 de 2016, o qual foi instaurado após um trabalho investigativo realizado pela Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFON, em conjunto com a Diretoria de Tecnologia, DTI, a pedido da presidência desta Corte, com o intuito de verificar se os municípios alagoanos haviam instituído portais de transparências próprios, com informações das respectivas prefeituras, ou se ao menos mantinham atualizadas as informações sobre a execução do seu orçamento no SICAP Transparência, o sistema que o Tribunal de Contas aqui franqueou a todos os jurisdicionados, referente ao exercício de 2014. Nesta Corte de Contas, os autos foram encaminhados à presidência, que opinou pelo juiz de possível admissibilidade e recebido o feito este relator. Constam nos autos cópia do despacho do Ministério Público de Contas, que institui o procedimento ordinário, com vista por irregularidades, comprovando de mídia digital, cópia de relatório de análise da pesquisa dos portais de transparência do município. Este é o relatório. Do Ministério Público. Conselheiro, o senhor está dando um encaminhamento. Uma representação ofertada pelo Ministério Público de Contas. O portal de transparência que esse município, até o momento, de acordo com as pesquisas aqui feitas pela DEFAFON, não foi instituído nem alimentado aqui junto a esta Corte. Eu opino no mesmo sentido do encaminhamento do proposto pelo conselheiro Alberto Pires. Palavra, conselheiro. Bom, quanto à competência e admissibilidade, eu me permito passar aqui, diante do fato que é ofertado pelo Ministério Público de Contas, isso já é notório. Vamos à análise. A representação encaminhada pelo Ministério Público de Contas de Alagoas
comunica suposto descumprimento pelo município de Campo Grande ao dever de prestar informações à população referentes à gestão administrativa e orçamento público por meio de portais de transparência. A Constituição Federal, através do princípio da publicidade, assegura o livre acesso às informações de todos os atos da administração pública, exceto ao sigiloso, desde que seja indispensável a manutenção da segurança da sociedade ou do Estado. Isso tudo consubstanciado no artigo 5º, inciso 33, combinado com o artigo 37 e todos da Constituição Federal. A publicidade da informação na administração pública é regulamentada através da Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, a número 12.527 de 2011, que submete à obrigatoriedade a criação de portais oficiais de transparência para todos os órgãos e entidades públicas. O artigo 8º dessa lei estabelece que os portais deverão conter informação quanto às competências de estrutura organizacional, endereços, registro de repasse e transferência de recursos financeiros, despesas, receitas, enfim, uma série de informações que essa lei já coloca para a administração pública, para todos. Além da mencionada Lei de Acesso à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe em seu artigo 48A que os entes da Federação disponibilizarão informações referentes à identificação precisa das despesas e das receitas, nos seguintes termos. E aí o 48A, ele descreve todos os detalhes, né, quanto à despesa e quanto à receita, que deve conter no portal de transparência. Ainda prevê a LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, um prazo para o cumprimento das determinações, e todos esses prazos já foram extrapolados. O último seria para os municípios que até 50 mil habitantes, que é o caso daqui. Ocorre que os artigos que instituem as determinações de prazo acima mencionados foram acrescentados na LRF através da Lei Complementar 131 de 2009. Dessa forma, a municipalidade teria até meados de maio de 2013 para disponibilizar tais informações por meio de qualquer plataforma. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê em seu artigo 73C que o não atendimento até o encerramento dos prazos acima citados implicam em suspensão de transferências voluntárias, ou seja, o município não poderá também receber tais transferências enquanto permanecer omisso em relação à divulgação de suas operações orçamentárias na forma prevista do 48 e 48A. Já a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, prevê em seu artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, negar publicidade aos atos oficiais, deixar de prestar contas quando estiver obrigado a fazê-lo e deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. O elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade administrativa é o dolo genérico, de realizar conduta que atente contra os princípios da administração pública, não se exigindo a presença do dolo específico. Portanto, conforme a jurisprudência do STJ, para o enquadramento das condutas previstas no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não é necessária a demonstração de dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente. Diante da mora justificada, ao dever de prestar informações públicas através de conduta omissa, é o caso, de não fazer, pode restar configurada a violação tanto ao princípio da publicidade quanto ao da legalidade, cuja inobservância resulta em espécie de improbidade administrativa. Da medida cautelar. Postula o Parquê de Contas, através de medida cautelar, pela concessão de prazo para que o gestor possa se adequar definitivamente à Lei de Informação e Lei de Responsabilidade Fiscal. E em caso de não cumprimento a tal determinação, que seja arbitrada a aplicação de multa diária, semanal ou mensal de natureza inibitória, com finalidade de compelir, impelir o gestor a instituir e prestar as informações no seu portal oficial de transparência. E aí vem o Poder Geral de Cautela das Cortes, né? Nesse sentido, nós utilizamos o regimento interno do Tribunal de Contas da União, como já foi feito diversas vezes, porém, especificamente quanto a Astreite, né, há um liame, né, a ter que ser feito, porque no Tribunal de Contas da União não há essa previsão de utilização de Astreite. Então, importante destacar que as multas de natureza combinatória, como as Astreites, vêm se constituindo importante instrumento de efetivação da tutela jurisdicional, principalmente quando diante de uma omissão ou da prática de um ilícito que se repete de forma continuada, o que se verifica no caso da implantação dos portais de transparência. O novo Código de Processo Civil prevê expressamente sua utilização subsidiária e supletiva, como se constata em seu artigo 15º, o 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições das quais lhes serão aplicadas, supletiva e subsidiariamente. Então, portanto, assim, as decisões judiciais, as decisões do TCE Alagoas são de caráter público e de cumprimento obrigatório pelos gestores das unidades jurisdicionadas.
O instrumento das multas com função de astrintes visa exatamente impulsionar o comando ao cumprimento das combinações impostas. Resta evidente, diante dos argumentos e documentos constando nos autos, o fundado receio de dano ao erário, interesse público e a caracterização de urgência para a aplicação da medida pretendida. Nesse mesmo sentido, esta Corte de Contas já proferiu decisão análoga no processo 1614 de 2016, de relatoria da excelentíssima conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, né? Desta forma, impõe-se a concessão de medida liminar rogada, fixando o prazo de 30 dias após a notificação, para que o representado implemente de maneira efetiva, na forma da legislação em vigor, o seu portal da transparência, fixando-se, após essa data, multa pessoal diária em desfavor do seu gestor no valor de R$1.000. Bom, dessa forma, pelos motivos expostos, eu voto no sentido que este Tribunal Pleno decida em conhecer a presente representação. Segundo, citar o senhor Miguel Joaquim dos Santos Neto, prefeito municipal de Campo Grande, para que apresente manifestação ou defesa no prazo de 15 dias contados da notificação postal com aviso de recebimento diante das irregularidades suscitadas no processo, colacionando aos autos, inclusive os documentos. Determinar que o município de Campo Grande, representado pelo senhor gestor, que é o mesmo, Miguel Joaquim dos Santos Neto, promova a implementação do portal Transparência na forma da legislação no prazo de 30 dias. Fixar, após o aludido prazo, caso não cumprido, a multa diária pessoal de R$1.000 a ser aplicada ao representado, senhor Miguel Joaquim dos Santos Neto. Evoluir, após o cumprimento de tudo isso, ao gabinete do presente relator, dar ciência da decisão ao Ministério Público Estadual para que seja apurada a ocorrência de improbidade administrativa possível e dar publicidade na forma da legislação. Senhor presidente, senhores conselheiros, é assim como eu voto. Em discussão? Não havendo discussão, votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando Toledo. Qual é o relator, senhor presidente? Aprovado. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, então, como eu coloquei, né, como foi aprovado, esse outro processo, ele é idêntico, apenas as partes. É o processo 1715 de 2016. Também uma representação do Ministério Público, só que em desfavor do senhor Fernando Soares Pereira, prefeito municipal de Junqueiro, né? E da mesma, idêntica à fundamentação e também o voto no mesmo sentido, de conhecer da interpretação, citar o senhor Fernando Soares Pereira para 15 dias, querendo ofertar uma resposta, determinar que o município efetive o portal de transparência na forma da legislação, fixar a multa diária de R$1.000 após o prazo, caso não seja cumprido, e, né, evoluir ao produto da ciência, ao Ministério Público Estadual e a publicidade. É assim Com como a palavra do Ministério Público. No mesmo sentido, senhor presidente, também. Em discussão, os processos. Não havendo discussão em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando Toledo. Qual é o relator, senhor presidente? Aprovados também. Senhor presidente, sem mais processo. Agora sim, encerrada a ordem do dia, franqueio a palavra para os senhores conselheiros, ilustramento do Ministério Público. Não tendo ninguém queira fazer uso, declaro então encerrada a sessão, convocando os membros do Ministério Público à sessão da quinta-feira no horário regimental. Obrigado, encerrada a sessão.